Boa noite, ouvintes e seguidores da Sonido TV. Eu sou Fábio Borges e esse é o Conexão Metropolitana, conectando vocês com as melhores entrevistas. Pessoal, hoje, primeira coisa que eu quero falar na noite de hoje, temos um convidado. Fábio, o microfone, cara. Opa! O microfone caiu, meu Deus do céu, desculpe, gente, tô ao vivo aqui. Programa ao vivo é isso aí, como dizia o... Quem sabe faz ao vivo, o Falsão, né, quem sabe faz ao vivo, tá. É Mas vamos aí. lembrar aqui, primeira coisa, gente, é que hoje é dia meu Deus, fugiu aqui. Ai, meu Deus, o Vanderlei da Defesa Civil, Defesa Civil. Hoje é o dia da Defesa Civil, Dia Nacional da Defesa Civil. Então quero dar parabéns a todos esses guerreiros aí que agiram muito, principalmente na catástrofe que nós tivemos no último dia 16, inclusive semana passada. O Vanderlei, que é o diretor da Defesa Civil, esteve aqui no Conexão, dando uma excelente entrevista aí, falando sobre esses problemas que aconteceram na cidade e o que eles estão fazendo, quais são as providências que estão sendo tomadas para que não exista mais problemas no futuro. Cada gota de água vale muito e precisa ser reservada. Por isso, a Assembleia Legislativa vai debater o uso racional dos nossos recursos hídricos. Ao incentivar a reservação da água, a irrigação é otimizada, beneficiando a agricultura, a pecuária, a piscicultura e a sua vida. Assembleia Legislativa. Cada gota conta. Bom, gente, olha só. Antes de eu começar aqui esse programa de hoje, eu queria também mandar uma saudação aí pro Alexandre, que é meu barbeiro aí, que hoje deu um trato especial. Ali na frente da prefeitura Tá de bacana, Cachoeira. Fábio, tá bacana. Tá bacana, não? Tá Deu bacana, corte militar. Curti. Não, tá modernão, tá bacana, Isso aí. O Alexandre, exatamente é isso que eu gosto. O Alexandre faz exatamente como a gente gosta, ali na frente da prefeitura. E também ele afia a faca, alicate aí. Grande abraço, Alexandre. Parabéns aí pelo trabalho que você tem desenvolvido. Gente, como eu falei, hoje nós temos um convidado muito especial, tá, ligado a marketing político, e eu vou ler aqui um pequeno prefácio, tá, sobre esse nosso convidado de hoje. Vamos lá. 2024, mais um ano de eleições. Junto com as eleições, surgem milhares de candidatos de todo o país, dentre eles, pessoas que realmente estão interessadas em ingressar na política em busca de melhorias para o nosso país, mas também tem aqueles que surgem como oportunistas. Como separar o joio do trigo? Como saber quem realmente está preocupado com o bem-estar do cidadão? Esta é uma pergunta que paira no ar em todas as eleições. E você? Você que é candidato e realmente tem propostas concretas e interesse em fazer a sua parte para melhorar sua cidade, estado ou país? Como você vai transmitir para o seu eleitor? Como é que você pode transmitir de uma maneira que ele entenda quais são suas propostas e suas verdadeiras intenções? Estas e outras perguntas serão respondidas hoje ao vivo por um verdadeiro especialista em marketing político, com experiência nacional e internacional. Meu convidado de hoje, seja bem-vindo, Luciano Medina. Boa noite, Luciano. Boa noite, Fábio. Tudo bem? Maravilha. Gostaste da introdução aí? Muito bacana, muito descontraído o ambiente aqui do Não, e a gente, tu vê, aqui é tudo ao vivo, já caiu o microfone aqui, a gente já se vira aqui. Esse que é bom, sabe? Seja você mesmo, uma das coisas que as pessoas dizem, mas afinal de contas, Luciano, o que eu coloco nas mídias sociais para dar o meu recado para as pessoas? Seja você mesmo, seja quem você é. Então, se de manhã você gosta de dar milho para as galinhas, de capinar, Sim, de fazer um chimarrão, certo? Ou daqui um pouquinho de fazer uma meditação, yoga, ou fazer uma caminhada, mostra a tua vida para as pessoas. Cada um de nós é um pequeno reality show. e sabe, eu completo essa tua observação com aquela famosa frase, carpe diem, né? Carpe diem, claro, É, aproveite com o certeza, dia. aproveita o Que dia. também era bom dia entre os humanos. Exatamente, aproveita porque muitas vezes a pessoa... Carpe noctem e Você carpe diem. tá lá num jantar maravilhoso com a família, com todo mundo, quando vê, tá todo mundo no celular, focado em outras coisas, desligado, que nem tu falaste mesmo, até mesmo naquele momento que você que mora numa área rural, tá dando milho para as galinhas, até aquilo você tem que curtir.
cada momento da sua vida. Se você não souber Com aproveitar certeza. os momentos, Com certeza. você não vai viver bem. E a simplicidade onde está a maior parte da beleza da vida das pessoas, né? Mas a questão que fica muito latente, assim, a pergunta é, afinal de contas, se a pessoa gosta de conteúdo erótico, você entra no Instagram da pessoa e você encontra o quê? Conteúdo sexual, Exatamente. conteúdo erótico. Se a pessoa vende Aliás, o Instagram é o que mais se encontra, né? OnlyFans e tal. Você gosta de carros, Aham. né? O cara até comprou um Opala azul, comprou uma Maverick vermelho, entra no Instagram do cara, tá ali o Opala, Sim. tá ali o Maverick. Gosta de pesca? Vai estar vendo ele pescando e tal. E se entra no Instagram de um político, qual é a expectativa de o que nós vamos ver? E essa palestra que eu vou dar no dia 7, lá no Hotel Vamos Daim, falar sobre isso. dia muito bem. 7 de fevereiro, agora na próxima quarta-feira. Agora, Na quarta-feira. próxima quarta-feira, é promovido pela Associação Rio Grandense dos Vereadores. É um simpósio de gestão pública, já estou na 7ª palestra, né, em que nós falamos sobre mídia social e gestão pública. E, evidentemente, chega no período das eleições e a questão da gestão pública está intimamente ligada à continuidade de grupos políticos, né? Sim. Se você fez um bom trabalho, se você se conectou às pessoas, às comunidades, às necessidades das pessoas, a ideia é que você vá continuar com um bom trabalho. Os bons trabalhos, os grupos políticos que desempenham trabalhos realmente interessantes, tendem a continuar, certo? Não sejamos ingênuos, Fábio. Eu sempre, no período que eu apresentei televisão por muitos anos, e tu foi uma testemunha disso. Sim, eu acompanhei muitas vezes os bastidores lá no Nos livro. bastidores, eu sempre digo, olha, o telespectador, ele é o maior especialista em assistir TV. Maravilha. Olha só, antes da gente começar... E o usuário de celular, ele é o maior especialista em quê? Em ver conteúdos no celular. Com certeza. Fala em conteúdo, temos aqui um colega nos acompanhando, Moisés Pacheco também. Moisés, um abraço para o Moisés. Jornalista também, Olha nosso aí, colega do Moisés. Giro da Notícia nos acompanhando aí. E para você que está chegando agora, gente, primeira coisa, eu quero pedir para vocês dar um like, né? Compartilhe aí, porque a entrevista de hoje é muito interessante. E para vocês não achar que nós estamos jogando só conversa fora aqui, primeira coisa que eu vou te pedir, Luciano, é que você se apresente aí para o público do Conexão. Quem é Como Luciano eu entrei Medina? nessa história de marketing político? Sim, exatamente. A formação. Na verdade, nos anos 90, eu era um professor de inglês. E eu trabalhava muito sobre a questão da aquisição da linguagem. Quais eram os processos que faziam uma pessoa vir a ser um dialogador, um usuário ativo de diálogos em língua estrangeira. E eu estudei muito sobre justamente isso, a filosofia do diálogo, né? a própria linguística aplicada. E eu me formei em jornalismo em 99 e imediatamente, alguns anos depois, em 2004, já fui convidado para escrever a campanha política a prefeito de Onyx Lorenzoni. Olha, Certo. já Na época, o PFL era o partido, era o maior partido do Brasil, mas tinha uma representatividade muito pequena em Porto Alegre e desproporcional, inclusive, à representatividade nacional e no Congresso Nacional. Sim. E o desafio era termos mais vereadores. Sim. Sabe, Fábio, foi a minha primeira campanha e foi muito engraçado, porque 3 dos meus comerciais foram escolhidos pelo Fantástico como os 5 piores comerciais do Brasil. Eu não acredito. Não acredite nisso. Os 5 piores comerciais do Brasil. E quais foram os 5 piores? Tá, mas não, agora eu quero posso saber. te contar quais Por foram. favor. Eram 5, eram os top 5. Top 5 Top dos five. the worst. Os piores comerciais políticos do ano de 2004 e 3 eram meus. Né? O primeiro era um dos candidatos da coligação PSDB-PFL, era o ex-rei Momo Queixinho. Aí o Queixinho chegou para mim e disse, olha, Luciano, eu quero ir no comercial com a minha coroa de rei Momo. Tinha que pegar o rapaz do Jegue aqui de Eu Caxias. quero ir com a coroa de rei Momo. Eu posso colocar a coroa de rei Momo na propaganda? Eu disse, Queixinho, vem cá, tu usas realmente essa coroa? Não, claro, quando eu estou na comunidade, são eventos carnavalescos, eu uso coroa. Eu sou o rei Momo. Eu disse, bom, então tá, então vem. Então ele chegou, colocou a coroa no comercial e disse, dá um jeitinho. Vota no Queixinho. Com rima e tudo, né?
Tá legal. O segundo pior... Mas isso foi invenção dele. Foi invenção dele. Invenção Eu dele. posso fazer isso? Aí eu disse, olha, rima. Tu não prefere falar sobre uma proposta, um objetivo teu em relação à comunidade, sobre alguma coisa que tu queres melhorar pro carnaval? Não, eu quero porque é o seguinte, o PFL e o PSDB não eram muito fortes junto à comunidade carnavalesca. Então, por isso que tem que fazer um jeitinho pra botar no queixinho. Não, eu gostei do jeitinho. Faz um jeitinho. Aí o segundo pior comercial era o comercial do mexicano. Ele era realmente um imigrante mexicano que era o proprietário do Bar do Mexicano. Certo? E ele, uma vez por ano, ele fechava a rua e fazia o Dia do Mexicano em Porto Alegre. Ele disse, olha, eu tenho uma roupa de mariachi. Eu quero ir no comercial com a roupa de mariachi. Eu posso, Lu? E eu disse, mas vem cá, mexicano, tu usas essa roupa de mariachi? Claro, no dia do mexicano, lá no meu bar, eu me visto de mariachi e vou com a roupa do mariachi. Ele disse, então tá, mas tem chapelão, aquele sim, chapelão, com aquelas franjinhas, Sim. roupa linda, roupa dos Los Três Amigos, aquela Sim, de Hollywood, né? Roupa top. E ele foi com a roupa e disse, não entre pelo cano, vote no mexicano. E o terceiro, que foi escolhido pelo Fantástico entre os top 5 do Brasil, era o do Sarará. O Sarará tinha aquele cabelinho sarará e ele dizia o seguinte, 50% branco, 50% negro. Nessas eleições, 100% sarará. E balançava o cabelinho. Né? E a discussão que acabou acontecendo entre os coordenadores da campanha, primeiro a ala mais conservadora ficou chocada. Peraí, os nossos comerciais, nós fomos destruídos politicamente. Nos acabaram com a gente politicamente. E o Sérgio Jäger, que era o coordenador da campanha, que tinha me contratado de redator, disse absolutamente não. Por quê? Porque a tendência das pessoas, quando chega o horário eleitoral, é fazer o quê? Trocar de canal. É verdade. Elas não assistem. A política é um tema rejeitado mundialmente, certo? Se eu sair agora na rua... Transformar-se em entretenimento. Com as fotos dos vereadores de Cachoeirinha, ou de Porto Alegre, ou de Gravataí, ou de Sapucaia, e as fotos de pessoas famosas, e pergunto, quem é esse aqui? Esse é o Tim Maia. Quem é esse aqui? Não sei. Quem é esse aqui? Esse é a Ludmilla. Quem é esse aqui? Não sei. Quem é esse aqui? Esse aqui é a Anitta. Quem é esse aqui? Não sei. Certo? Então, a política é extremamente rejeitada como conteúdo. As pessoas não gostam de ouvir falar do assunto. Então, nós conseguimos colocar em um horário nobre, em que as pessoas assistiram e o conteúdo era engraçado, tanto que tu riste agora. O conteúdo era engraçado. Em 2011, quando eu fiz a minha especialização em branding, né? E a minha especialização em branding... Que foi na Alemanha. Não, na Alemanha eu estudei políticas públicas. Políticas públicas. Branding foi na Inglaterra? Aqui do Rio Grande do Sul. Tá. Então, era a primeira turma de branding na PUC, de 2011, e a minha pesquisa era a linguagem política nas mídias sociais. E qual era a previsão que eu fazia? A previsão que eu fazia, observando o movimento dos Black Blocs, Revolução Jasmim e outros movimentos políticos espontâneos da primeira década do milênio, né? O que a gente observava uma parada... Espontâneos, realmente espontâneos, certo? Parada livre, né? Ou Nova York, a parada do tabaco. Né? Então, o que esses movimentos tinham em comum? Eles são divertidos. Sim. Eles são divertidos, as pessoas fazem, se expressam de forma Por isso que a parada ganhou natural, se expressam de forma natural. Eu não faço um cartaz com letrinha 7, bonitinho, não. Eu pego um canetão atômico, escrevo o meu recado ali e boto aqui o recado. Certo? Ou seja, não é algo pasteurizado, construído artificialmente. É mais escrachado. Né? É mais divertido. Então, a previsão desse TCC, dessa pesquisa, era de que a linguagem da política iria agregar esse elemento mais divertido. O que eu ingenuamente não previ é que isso teria sido feito pela esquerda. Pela direita, aliás. Pela direita. Por Bolsonaro, a inestuprável. Sim, ele usou esse escracho. Ou seja, ele tinha uma linguagem mais solta, mais popular. E, inclusive, fenômenos como o Tiririca, as pessoas dizem, não, o Tiririca é eleito por voto de protesto. Absolutamente não. Tiririca é eleito porque ele sabe se comunicar. Ele é um especialista em comunicação por televisão muito bom. E por saber se comunicar, por saber usar a linguagem das pessoas simples, certo? Ele elege ele e mais 4 deputados em São Paulo.
Permita só Vamos fazer lá, perguntas. olha só, não, observar aqui, André Pedral Sena, que é um renomado cientista brasileiro, Olha aí. né, faz parte, inclusive, da nossa confraria, e mandando um abraço aqui, uma boa noite para nós aqui Forte também. abraço, André. André Pedral Sena, que foi o baiano que nós colocamos na conversa, que o nosso diretor estava falando nos Olha que bastidores. bacana. Poxa, ser Né? prestigiado pelos baianos é uma grande honra. cientista, maravilhoso, e grande professor. Cientista de que área? Ele é da área ciência e tecnologia. Uma das pautas muito interessantes que nós discutimos numa entrevista online com ele foi justamente a tecnologia e seus improváveis profetas. E ele me revelou um dado, só para fugir um pouquinho aqui do tema com vocês, muito interessante, que é o seguinte: a série Star Trek gerou 5.000 patentes. Olha que loucura. Que interessante. 5.000 patentes, que ele disse que assim, a arte O Star Trek. é a musa inspiradora do cientista. Na verdade, micro-ondas. Immanuel Kant, no livro A Crítica da Razão Pura, ele diz o seguinte: tudo no universo humano é primeiro imaginado. Júlio Rita também aqui. Júlio Rita, meu amigo. Dale, Poxa, é um influencer maravilhoso. grande Júlio. Nosso amigo também do programa. E Olha ele é uma que pessoa que tem uma atividade incrível, porque ele faz. Ele é um dos food fighters. Olha que bacana. Ou seja, aquelas pessoas que lutam para que ninguém passe fome nas cidades. Food fighters. Olha que bacana, parabéns. Tem os food fighters, né? E tem os food. Júlio, comida. se ele faz um Food projeto fighters. tão bacana, Júlio, tu é meu convidado aqui para aparecer aqui no programa também. Júlio Olha que bacana. o Júlio é um comunicador de primeira linha. Que maravilha, De olha. primeira Parabéns linha. aí pelo trabalho. Beijo, um Júlio. abraço no meu irmão Júlio Rita. Júlio, convidado aí para participar do Conexão também. Sempre que as pessoas fazem um trabalho filantrópico desses, né, de expressão. Sensacional. Que E o bacana. mais interessante é que o Júlio fez esse trabalho e esse trabalho se replicou em vários pontos da cidade, ajudando. Então, exatamente essa questão do marketing político, né? Quem você é? Uhum. Qual o teu propósito? O que incomoda? Onde você sente que aquela incomodação que você gostaria de solucionar na tua cidadania e na cidadania das pessoas? Ou seja, tem que ser genuíno, tem que ser você mesmo. Sim. O Júlio, ele é uma pessoa que gosta de alimentação. Sim. Né? Ele Aham. gosta de comer, ele foi parte do MasterChef, Sim. é um Olha gastrônomo, que sim, foi bacana. MasterChef. Né? Então, e ele é gordinho, ele gosta realmente, Ele ele aprecia. conhece o assunto. Aham. Né? Então, Ô, Júlio, nós vamos comer uma pizza ver as depois. pessoas né? passarem fome incomoda muito. Sim, imagina. Certo? E ele foi atrás dessa solução para a comunidade. Isto é uma atividade politicamente relevante. Com certeza. Certo? Então, o que eu tenho observado, assim, os 7 erros de mídia social. Agora presta atenção. Os 7 erros de Instagram de político. Como? Erros crassos. Sim. Certo? O erro crasso vem de um general romano chamado Crasso, que fez um erro estratégico militar que destruiu o Uma exército legião. romano. O exército Uma romano. legião. Foi uma legião. Não, foi uma boa parte do exército. Mais de uma legião. Mais de uma legião. Uma legião tinha mais Primeiro ou é o menos. erro crasso. Aí a pessoa destinou R$1 milhão para, sei lá, a cidade de Peraí. Aham. Aí ele coloca assim, o rosto dele, aquele rosto, né, engravatado, sério, né, R$1 milhão. Qual é a leitura do telespectador, do usuário de internet, quando vê uma cifra de valores e uma foto de político? Qual é a leitura das pessoas? Olha o dinheiro que ele botou no bolso. Olha o dinheiro que ele botou no bolso, exatamente. E a função do parlamentar não é colocar quanto dinheiro ele destinou a uma cidade, mas o que foi feito com este dinheiro nessa cidade. Com Certo? certeza. Então, assim, liderança, propósito, certo? Ações que realmente representem as pessoas que têm necessidade. Isso é que é conteúdo interessante. Vou te dar um exemplo. Eu quero começar pelo básico, depois tem uma pergunta para ti. 7 erros. 7 erros. 7 erros. Vamos Aí lá. você coloca assim, não, o vereador conseguiu uma ambulância para a cidade. Aí ele pega o assessor, né? Coitado do assessor ali, o Michael, coitado do assessor. Temos um assessor aqui Olha dos que vai ser, bastidores. né? disso que eu Aí ele dizia. faz uma promessa para o assessor, olha, quando for chefe de gabinete eu vou comprar um carro para minha mulher, tá? Aí o cara chega assim, e aí ele se afasta das 3 pessoas que estão na frente da ambulância, certo? Se afasta até a ambulância toda entrar em quadro e as pessoas ficarem com o rosto ocupando menos de meia polegada na superfície de um celular. Certo. Ou seja, não tem nem como identificar as pessoas. Sim, papagaio de pirata, que a gente chama. Ou seja, aquela foto com 3 bonequinhos ali que você não consegue ver o rosto direito, né? Eles com aquela cara assim, olhando à distância e aparecendo a ambulância. E a maior parte da área do celular é ocupado por elementos que não dizem nada. Foto sem Certo. contexto.
Foto sem contexto. Como se faz selfie? Essa é uma das questões que eu trato muito na palestra. Como usa essa ferramenta aqui? Né? Como a gente faz uma selfie? Antes de tu Certo. continuar, eu quero fazer uma pergunta muito pertinente. Eram 7 euros, estou recebendo o segundo. Exato. Não, por isso mesmo que eu quero te fazer agora essa pergunta, Vamos lá. que tem a ver com o que tu vai responder. Bora. Vamos pegar aqui, ó. Nós temos muitas pessoas, não só em Cachoeirinha, mas em Porto Alegre, em todas as regiões, que estão pensando em se candidatar. Sim. Pessoas que já fizeram alguma coisa, tipo, olha, sou líder Para comunitário, ser pré-candidato, basta querer. Exatamente. Qual é o primeiro passo para essa Querer. pessoa, né, para justamente poder se candidatar? Querer. Querer se representar. Ter desejo, ter necessidade, ter prurido, ter um comichão sustentável de vontade de fazer alguma coisa pela comunidade. Sim. Eu sou favorável, eu estudei... Não de querer se eleger, mas de eu querer estudei fazer alguma coisa. De querer fazer alguma coisa. Eu estudei políticas públicas na Academia de Políticas Públicas do Parlamento Alemão, chamada Theodor Heuss Academy, certo? Então, na Alemanha, cada partido político é obrigado a ter uma academia de políticas públicas, onde eles pesquisam as necessidades das pessoas e desenvolvem políticas públicas, legislações, ações que podem mitigar e resolver problemas que existem na Alemanha e em vários países, certo? Ou Sim. seja, eu sou favorável à ideia de que quem quer se candidatar devesse frequentar uma academia que é sustentada por quem? Seria sustentada por quem? Por um partido político. Sim. Vamos usar esse dinheiro dos partidos de uma forma um pouquinho melhor do que a secretária com as pernas torneadas. Vamos colocar esses partidos a realmente pesquisarem o que as pessoas precisam e como se chega a uma solução. Certo? Vou dar um exemplo muito simples para ti. Porto Alegre tem 400 lixões. Não existe um bairro de Porto Alegre, certo, que não tenha um lixão nobre ou popular. Certo? Certo. Todos eles. Se você for na Dom Pedro II, centro financeiro Tem as áreas mais nobres. de Porto Alegre, das áreas mais nobres, você vai encontrar um terreno baldio que é um lixão. Onde tem moradores que invadiram esse terreno e que selecionam lixo ali e vender o lixo selecionado naquele terreno. É um lixão. Sim. E outros acúmulos de lixo. Então, a questão do lixo, ela é gravíssima em Porto Alegre. Gravíssima. E é um dos maiores desafios de quase todas as grandes cidades, certo? Então, como soluciona isso? Como a tecnologia do celular pode ajudar a solucionar isso? Como nós podemos identificar, geolocalizar e acabar com os lixões e acabar com o desperdício de matéria-prima? Plástico, papel, restos de alimentos são matéria-prima. Como a gente acaba com o desperdício disso e transforma a cidade num ambiente mais saudável? E pior do que isso, o pior dos exemplos acontece, lamentavelmente, em nossa capital. Primeiro, colocaram uma comunidade de recicladores na saída da cidade, onde eles queimam lixo. Sim. Então você vai sair de Porto Alegre, você passa por dentro de uma nuvem tóxica, né, de lixo, certo? Isso é uma solução. E pior que isso, você vê pessoas puxando carrinhos na cidade e roubando lixos na rua, certo? E eles acabam sendo o que eu chamo de escravos pós-modernos. Por quê? Eles, na verdade, são escravos, eles pagam pelo equipamento, a profissão deles não é regulamentada, certo? Pior ainda, essas comunidades se associam a tráfico de drogas e prostituição, e esses benfeitores da reciclagem de lixo, na verdade, escravizam uma parcela da população que é extremamente marginalizada. Isto é solução para o lixo? Isto é, como diria Boris Casoy, né? Isto é uma vergonha. Isso é uma vergonha, com certeza. Isto é uma vergonha, Agora, certo? Então, eu digo, você quer mudar alguma coisa? Mudar o lixo. É um exemplo. É o que eu ia te perguntar sobre isso. Existem más práticas na política? Existem más práticas, do tipo, por exemplo, olha aqui, ó, eu me lembro que o meu amigo Fábio Versosa, que foi rei Momo no Carnaval, ele contava a seguinte história. No primeiro momento em que ele reuniu a comunidade para falar sobre objetivos, propostas, planos para Porto Alegre, uma senhora levantou e disse, mas tu vai pagar churrasco pra gente? Essa era a pergunta. Tu vai pagar um churrasquinho pra gente ou não vai, Fábio? Cuidado, o Fábio é falecido, era um amigo muito querido, uma pessoa que eu levo até hoje no lado esquerdo do peito, um grande carnavalesco, e é uma pessoa muito ligada à comunidade do carnaval, à melhoria da qualidade de vida dessas pessoas. Então, assim, más práticas, né? Oferecer o churrasquinho, oferecer o botijão de gás,
a conta de Cesta luz, básica. a cesta básica, certo? São práticas que deterioram completamente a política. Ah, mas todo mundo faz, certo? Olha aqui, ó, os parlamentares que têm os maiores índices eleitorais, que têm as carreiras políticas de maior ascensão, não se valem dessas práticas. É como você achar que para ganhar no jogo de futebol eu vou ter que dar canelada, Sim. certo? Dedo no olho, certo? E cotovelada nas costelas das pessoas. Ou seja, existe essa falsa noção de que trapacear é levar vantagem numa disputa. Não. Trapacear não é levar vantagem, especialmente na disputa política. Trapacear não é levar vantagem. Certo? Trapacear é condenar a sua carreira política ao fim. Eu conheci em Brasília, eu fui assessor em Brasília por 6 anos, certo? Tinha De deputado federal. não só de grupos privados também, Grupos privados. de grupos privados que atuavam junto aos parlamentares e junto ao STF no sentido de se fazer reconhecer direitos do contribuinte. Eu fui vice-presidente do Instituto de Estudos dos Direitos do Contribuinte, que era um órgão reconhecido pela mesa da Câmara e pela mesa do Senado. Então, por exemplo, tinha um deputado que era dono de uma rede de supermercados e que já tinha sido autuado pelo Tribunal Eleitoral várias vezes por distribuir ranchos. Isto é razoável? Não é razoável. Então, quando começa a campanha? A campanha começa quando você quiser fazendo alguma coisa na sua comunidade. Aqueles 45 dias de campanha, Fábio, eles são os dias que a gente tem para que as pessoas saibam qual é o teu número. Sim. Só isso. Antes disso é que começa a campanha. Este momento agora, janeiro, fevereiro, estamos já em fevereiro, primeiro dia de fevereiro, março, abril. Estes 3 meses são os meses mais interessantes de campanha, que é chamada A pré-campanha. a pré-campanha. Por que é mais interessante? É mais interessante porque tem menos restrições, certo? É mais interessante porque a gente não sabe exatamente quem são os outros candidatos, e é muito interessante porque, como está mais solto, ainda não está tão amarrado pela estrutura do TRE de propaganda eleitoral, eu posso discutir sobre o que realmente importa, que é como nós vamos melhorar e avançar a cidadania de cada pessoa nas suas comunidades. O Newton Tristão é um pesquisador de São Paulo e eu trabalhei com ele na campanha de Geraldo Alckmin e Márcio França, em São Paulo, em junho do ano passado, em junho de 22, certo? E na pesquisa dele surgiu a frase, a cerveja e a picanha. Você agora, nós vamos ter aquela cervejinha e a picanha. E colou, né? Nós vamos voltar com a cervejinha e a picanha. Certo? Esta frase surgiu numa pesquisa. Surgiu numa pesquisa, olha só. Era carta. Tu acha que foi acaso e não foi? Não, foi nada. Surgiu na pesquisa na qual eu trabalhava, na campanha que eu trabalhava. Sim. Era um pai de classe média que dizia que não estava mais preocupado se ele ia trocar de carro, se ele ia ir para Disney com os filhos, estava preocupado em que sábado tivesse cerveja e picanha para os amigos dele. Sim. Certo? Ou seja, a preocupação em São Paulo, a gente tem um nível de renda per capita maior do que no Rio Grande do Sul. Sim, com certeza. Ou seja, o país, achatamento do poder aquisitivo do paulistano, do paulista, preocupava ele a tal ponto de ele não ter mais como prioridade de consumo trocar o carro todos os anos, mas sim ter botar comida. o filho numa escola melhor, não, nada. Ter comida, era ter comida na mesa. E uma picanha de preferência. A picanha de preferência com uma cervejinha gelada. Isso foi uma carta de uma pessoa pesquisada. Então, claro, fazer pesquisa é importante? Não tenho nenhuma dúvida. Entender o eleitor é importante? É essencial. Eu quero parar nesse ponto que falaste uma coisa muito importante que eu não quero que passe em branco nessa conversa. Vamos lá. Entender o eleitor. Gente, presta atenção nessa frase. Entender o eleitor. Entender o eleitor, eu achei fantástico tu falar isso aí, porque muitas vezes é como tu ser um vendedor, né? Como tu ser um vendedor. Evidente. Então, assim, o que tem que identificar no teu cliente? Qual é a necessidade do teu cliente? Com certeza. Então, isso é uma regra básica no vendedor. Então, para o político, vida vale a mesma coisa. Entenda o eleitor, qual é a necessidade dele para você poder Você só vai descobrir ouvindo ele. Só ouvindo ele. Indo ouvindo ao eleitor. Certo? Seja através de uma pesquisa formal, Thompson,
é uma escritora que tem um livro chamado Focus Group, Grupo Focal. Por muito tempo, o Grupo Focal era aquele espelho, né? Se oferecia uns docinhos, as pessoas falavam sobre um assunto e a gente ficava no outro lado A técnica do espelhamento. anotando, né, o que as pessoas falavam. Hoje você pode fazer Grupo Focal na parada do ônibus. Você pode fazer Grupo Focal na arquibancada de um pessoal assistindo uma pelada, certo? Você pode fazer grupo focal na sala de estar das pessoas, ou seja, o grupo focal ele deriva de uma terapia, de uma técnica da antropologia chamada etnografia, que é registrar as histórias das pessoas, o que elas falam e o que é relevante para elas no contexto delas, certo? Ou seja, ouvir é muito importante. Prestar atenção nos Prestar detalhes. atenção no que as pessoas estão precisando. Vou contar para ti um exemplo. Tem um vereador do interior, de uma cidade do interior, e ele acompanhava o caso de um senhor octogenário que fez traqueostomia e que tinha que fazer um curativo toda semana, certo? Lá pelas tantas, a prefeitura disse, olha, nós não temos mais como deslocar uma enfermeira aí para sua casa. Primeiro que sua casa é muito distante, né? A prefeitura não tem condições de deslocar uma enfermeira para toda semana para sua casa para fazer o curativo. Sim. Ou seja, na verdade, se negou a fazer o curativo, o que significava morte em alguns mais 30, 40, 90 dias daquele senhor por infecção na traqueia. E o vereador pegou o celular, foi no pátio da prefeitura e fez assim, ó, 1 carro, 2 carros, 3 mostrando carros, a estrutura que 4 tinha. carros parados agora às 4 da tarde da terça-feira aqui na prefeitura. E nenhum deles pode levar uma enfermeira para fazer o curativo do seu Hélio. Acabou com Esse isso. vídeo acabou tendo centenas de milhares de visualizações, muito mais do que a população da cidade dele, certo? Por quê? Porque ele se importou. Primeiro, porque era genuíno o sentimento dele, de indignação, era um sentimento genuíno, real. Então, seja você mesmo, seja real. Você tem alguma indignação? Você quer melhorar a sua cidade? O que lhe incomoda? Afinal de contas, por que você quer ser político? Para ganhar dinheiro? Bom, eu assessorei grandes empresários em Brasília, como por exemplo Sandro Mabel, que é um dos diretores das indústrias Mabel, que são os maiores processadores de grão do Centro-Oeste. E a gente está falando de uma das regiões mais produtivas do planeta Terra, em termos de grãos. E ele dizia para mim, Luciano, eu pago para ser deputado. Eu pago, mas por quê? Então, deputado Sandro, o senhor faz isso para eu não ter que pagar uma outra pessoa para fazer isso para mim. Tu vê. Certo? Ou seja, ele precisava representar no parlamento brasileiro as necessidades da indústria de processamento de grãos no Brasil, as suas pautas, e os acabava seus problemas. pagando. Então acabava tendo que fazer lobby junto a parlamentares. Daqui um pouco ele se estourou, como a gente diz em bom português, encheu o saco, certo? E disse, não, eu vou fazer isso então. Agora, até que ponto? Agora vamos dar uma cutucada, vamos dar uma apertada aqui no Luciano. Até que ponto isso é certo, Luciano? Aperta, mas não muito. Até que ponto isso é certo? Eu te digo por que eu te faço essa pergunta. O que é certo? Até que ponto o parlamentar ia às vezes contra as próprias atribuições que ele tem. Né? Por exemplo, a gente está falando desse caso do deputado. Vamos falar de vereadores, por exemplo. Né? Tem vereador que eu já ouvi falar, olha, eu pago para trabalhar. Que ele pega, ele dá cesta básica, ele fornece, faz campanha, ajuda a população. Ajuda a população. Só que não está. Não ajuda, não, Fábio. É isso, não ajuda. Calma. Ele é um aproveitador. Deixa eu terminar de falar, por favor. Estou dizendo, na visão dele, ele acha que está ajudando. Que seja, tá? Eu estou só colocando aqui a minha palavra como interlocutor, não para julgar. Ok, tá? vamos lá. Então, assim, ó, ele faz cesta básica, faz um monte de coisa. Dá o remédio para a pessoa que está precisando. Dá remédio, ajuda. Vai lá, a pessoa não tem dinheiro para o enterro. Leva no que não consegue ir no hospital. Exatamente, tá? Então, tem uma casa de passagem que foram proibidas. Exato. Né? Na cabeça dele, ele está ajudando a população. Tá? E às vezes acaba até tendo prejuízo. Até que ponto isso é certo ou não? É tênue o limite entre o aproveitador e a pessoa realmente interessada em ajudar a comunidade. Eu acho que a Lista de Schindler, o filme, eu lembro a história desse maravilhoso de um alemão que salvava judeus da perseguição nazista e que era um colaborador do partido nazista, né? É muito tênue o limite entre quem quer ajudar e quem quer se aproveitar de quem precisa ser ajudado.
é tênue esse limite. Sim. Você certo? pode ajudar através das leis que você fiscaliza, Não através só dos projetos que eu você acho, apresenta. Mas, assim, organizar a comunidade, eu acho que chegar lá, ir no supermercado, comprar uma cesta básica e dar para quem está passando fome, não. Então faz o banco de alimentos. Promove uma ação conjunta. Uma ação conjunta. Nossa. Olha, nós vamos fazer um banco de alimentos aqui, nós identificamos nesse bairro. E de preferência com nesse dinheiro público, bairro, né? Não com dinheiro acho privado. que com dinheiro privado. Pode ser com dinheiro privado? Na minha opinião, deve. Aí, então, a gente vai... Agora vamos equilibrar essa história, como eu te falei. Deve ser com dinheiro privado. Como é que ele vai agir e ajudar a comunidade sem parecer um canalha, né? Isso é uma questão a questão do financiamento das campanhas inevitavelmente ia surgir. Sim. Vamos falar da nossa conversa. Claro. No meu ponto de vista, é absolutamente hipócrita a ideia de que se eu recebo dinheiro de um grupo empresarial ou de um grupo que tem algum tipo de agremiação, né, de que eu passo a ser um político menos comprometido. No meu ponto de vista, por exemplo, um exemplo simples. Olha, todos os amigos do Fábio são travestis, certo? E eles... Viu, amigos? Beleza? Todos os amigos do Fábio são travestis. E eles acham que o Fábio é um bom representante da comunidade LGBT. Vamos supor. E eles montam um fundo de campanha, onde eles colocam dinheiro para que o Fábio possa fazer a campanha dele. Perfeito. Isso é errado? Claro que não. Claro que não. É evidente que não. Se, por exemplo, o pessoal Então, que se a gosta ação for conjunta... Vou o concluir. pessoal que gosta de armas, o pessoal que precisa de ações para melhorar a vida do agricultor. No meu ponto de vista, o financiamento público das campanhas é uma completa distorção. Aliás, o TRE tem tido a habilidade ao longo dos 20 anos que eu faço campanhas políticas, o TRE, ele mutila o folclore político e mutila a forma com que as pessoas sabem fazer política. Para mim é muito mais legítimo. Olha que interessante. Muito mais legítimo, como acontece nos Estados Unidos. Você apoia Biden? Vai, então cheio de perguntas aqui agora. Paga R$1, paga $1 e compra o bottom do Biden e ajuda a campanha do Biden. Você gosta de Trump? Então você paga aqui $5, compra o chapéuzinho do Trump e ajuda a campanha do Trump. Vamos atender esse povo que está aqui desesperado fazendo perguntas. Quero saber. Olha, primeira coisa aqui, olha só. Aqui o programa é real. O programa é real. Gente, olha só. Não é podcast de mentira, onde ninguém fala com ninguém. Aqui a gente conversa com as pessoas. Olha só, gente, primeiro aqui eu quero dar uma minha saudação aqui ao nosso amigo em comum, até Rubens Bender, grande querido economista. Bender, nosso guru do marketing. O guru do marketing e da economia também, Sim, que aliás, fantástico. maravilhoso, já esteve no Conexão. Vamos lá aqui, ó. Com um fundo, tá, partidário, tá? Desculpa que eu sou meio ceguinho aqui, vamos ler. Os partidos têm interesse em novos candidatos, tá? Mas, como é que é? Repartir o fundo entre os que... Como é que é? Mamam ou mandam? Mamam e mandam. Mandam nos partidos, tá? É isso que ele tá falando aqui, ó. A Rosane Dias, que é a nega da Betânia, que também é uma líder comunitária. Legal, Rosane. Um abraço para Rosane, um abraço para o Dias, Bender. famosa nega da Betânia aqui, ó. Parabéns, lindo programa. Agora, uma coisa, antes de eu ler o próximo comentário aqui, que eu achei interessante que você estava falando. Só concluindo, então, Fábio, eu sou favorável ao É uma ação conjunta e não individual. Privado. Que haja prestação de contas, certo? O que está acontecendo com o fundo eleitoral? Sabe qual é o pior? A coisa mais triste, e o que eu vou trazer aqui para ti, é colocar um esqueleto em cima da mesa, pútrido, um corpo podre em cima dessa mesa. Que maravilha. Tem deputados, candidatos a vários tipos de cargo eletivo que lavam o dinheiro da campanha, colocam o dinheiro no bolso, não se elegem e saem no fim do processo com 2 milhões no bolso. Melhor do que ser vereador, porque ser vereador dá muito trabalho. Dá muito trabalho. E ter ganhar 2 milhões em 45 dias, vale mais. Daqui a 2 anos fazer de novo isso, é muito mais negócio. O fundo eleitoral, ele, assim, por que não pode ter camiseta? Por que não pode ter o boné? Por que não pode ter a lixinha de unha? Certo? Por que não pode pintar a parede? O TRE nunca me deu um centavo para eu montar minha parede, para pôr um tijolo na minha parede. Quer me dizer o que eu posso escrever ou não na minha parede? Isso é uma mutilação do próprio folclore político. Sim. Certo? Ó, mais uma coisa interessante, esse comentário da nega da Betânia aqui da Rosane Dias. Vamos lá, olha só. Pior que ele pensa exatamente como eu, tá?
Chega, olha só, chega, chega de troca de voto, tá? Por favores, tá bom? Tá? Chega disso, deveria dar cadeia, tá? Aos políticos que compram votos. Chega a ser triste, ela comentou aqui. Não, é profundamente triste, porque a princípio, Fábio, a política deveria ser a atividade mais nobre da sociedade. Sim. E acaba sendo a atividade mais torpe da nossa sociedade. Sim. E isso leva ao quê? O Brasil é um país rico. Você dizer que o Brasil é um país pobre é não conhecer o contexto da Somália, da Etiópia, né, da Bolívia, certo? Não, o Brasil é um país riquíssimo. E como é que nós temos problema de saneamento básico? Como é que nós temos crianças que não têm escola adequada? Como é que nós temos professores... Fome, com tanta comida que vai fora. Professores que ganham menos do que quem pede dinheiro na esquina. Como acontece isso? Quem pede dinheiro na esquina chega a ganhar mais de 5 mil. Ganha mais que o professor. Ganha mais de 5 mil por mês, às vezes, sabia? Aí, nada contra quem pede dinheiro na esquina, muito pelo contrário. Eu respeito toda forma de sobrevivência, e tanto que sou um marqueteiro político, e muita gente poderia dizer, você lava dinheiro. Não. Olha só, o teu Por isso que a minha Mercedes é antiga. Julian Dias, é o Reis, como é que é o nome dele mesmo? Eu não consigo. Julian Dias Reis? Eu acho que é Haas. Julian Haas, tá? Parabéns aí, dando parabéns pro programa. E mais um comentário aqui, ó. Eu acredito na educação. Sem dúvida. Tá? Daí sim, fazer uma política, tá, de verdade, tá, para todos, baseado na educação. Sem dúvida, Fábio. Tá, educação é essencial, certo? Mas esse processo, eu me lembro do seguinte, vou contar para ti uma história bem simples. Eu estudei em Canoas, numa escola pública chamada Rondon, certo? Sim. E com 18 anos de idade, eu passei no concurso público do Fórum de Canoas para oficial escrevente, cargo da qual eu abdiquei. Sim. Pela baixa remuneração, sim, certo? E, na época, o Fórum era um prédio todo destruidinho, velhinho, no centro de Canoas. O Rondon era aquele prédio construído nos anos 70, né, pela comunidade, basicamente, pelo esforço da comunidade, que se organizou para construir aquela escola, né? E o hospital da cidade, que é a Nossa Senhora das Graças, era naquele prédio onde ele é até hoje. Até hoje, o Rondon está no mesmo prédio, o Nossa Senhora das Graças está no mesmo prédio e o Fórum é um conjunto de torres de granito super suntuosas. Onde foi que nossa sociedade errou? E é uma pergunta muito séria, porque em algum momento da trajetória política, desde a Constituição de 88, se quis reforçar a justiça, valorizar o poder judiciário, na intenção de que as leis fossem feitas... tivessem eficácia, eficiência, se fizessem valer. Então se entendeu, né, de que investindo no poder judiciário nós teríamos então uma sociedade com mais ordem e progresso, como vaticina a nossa bandeira nacional. O que nós acabamos tendo foi um tiro que saiu completamente pela culatra. Né? Lamentavelmente, nós vemos um dos piores exemplos de conduta pública hoje no Poder Judiciário. Vendas de sentenças, morosidade... Desrespeito à Constituição. Desrespeito à Constituição, privilégios absurdos, privilégios que não... Não, os caras comendo lagosta lá. Inexplicáveis. É o judiciário mais caro do mundo. Privilégios inexplicáveis. Então as pessoas precisam de acesso ao cerceamento de liberdade. Daqui a pouco nós estamos presos aqui, né? Ou seja, eu falando isso aqui daqui a pouco a Polícia Federal está aqui embaixo. Diz que o dono do programa é o Michael. É o Michael. Eu tenho cúmplice aqui que é o Luiz. Eu sou o artista. O Luiz aqui que é responsável por tudo também. O Luiz e o Michael. Michael. Ele que responde. Ele ficou vermelho, eu não sei porquê. Eu acho que tem culpa no cartório. Eu acho que tem. Então, veja bem, então, um tiro que saiu completamente pela culatra, certo? Eu concordo com o nosso querido amigo que interage neste momento pela mídia social. Precisamos investir na educação, mas a gente não pode burocratizar a educação. Com certeza. Tem que haver liberdade para as pessoas buscarem formas de se educar de acordo com as suas necessidades e valores, certo? Sim. Isso tem que ser respeitado, certo? Mas nós precisamos definitivamente de mais educação
no Brasil. Não estou falando de boas maneiras, o que também está faltando, né? Mas sem dúvida. Mas né? por falar em educação, eu vou trazer à tona aqui um índice que é conhecido de todo mundo e que é real, né? Que tu sabes que a média do coeficiente de inteligência mundial é 100, né? O Japão é 110. O Brasil, há décadas, permaneceu em 87, que é média para baixo. Ok. Tá? Só que estudos recentes mostraram que a média do coeficiente de inteligência caiu para 83. Sendo, Luciano, isso são dados, tá? Que eu estou te trazendo aqui, que um orangotango, segundo pesquisas, tem uma média de 70 a 90. Aí tu pega esses 90, divide pela tabela Z, 83 vai dar o quê? 68% mais ou menos da população. Isso quer dizer que dessa nova geração, de cada 10 pessoas, 10 adolescentes que tu encontra na rua, 7 não sabem fazer divisão com vírgula. Não sabe fazer divisão com vírgula e tem um QI inferior, às vezes, a de um do macaco, orangotango. Olha, então isso aí é terrível. Duas coisas importantes. Primeiro, assim, eu não acredito no clichê que diz que a próxima geração é pior que a nossa. Não, eu vejo muita coisa boa nessa geração. Eu acho Inclusive, que na Feira do Livro, eu interajo muito com a que Câmara. pode mudar a educação agora, o presente Só do futuro. concluindo, Fábio, eu interajo muito com a Câmara Rio Grandense do Livro. Sim. E nessa última Feira do Livro de 2023, o grupo que mais adquiriu livros foram os muito jovens. Sim. Pessoas entre 10 e 17, 18 E o conteúdo anos. dos livros? Certo? A literatura fantástica. Ah, que certo? bom, é isso que é importante. Ou seja, não é verdade que essa geração é uma geração de ignorantes. É uma geração que se submete a uma educação que não os representa. Exato, isso eu concordo Certo? plenamente contigo. Que não os representa. Ou seja, eu fui educador nos 10 primeiros anos da minha atividade profissional. Sim. Eu fui educador de 89 a 99, que idade eu tenho? Dentro do sistema greco-romano de Juntar toda a idade daqui dá uma pirâmide. Dá uma pirâmide. Aqui, então, Então, falamos em Polícia Federal. Durante 10 diretor anos civil. eu fui professor. Durante 10 anos eu fui professor em redes particulares, Sim. privadas de ensino. Certo? Então, o que me parece é que a educação que está aí não representa as necessidades dos alunos, certo? O professor não tem assistência pedagógica, o professor não tem equipamento adequado. Vou dar um exemplo assim, professor de ensino infantil, crianças de 4 a 6 anos, ele tem uma sala de aula com 15, 4 são autistas. Sim. E ela não recebe nenhum tipo de orientação sobre como lidar com autistas, Isso é importante. não tem medicação para estar com aquelas crianças ali dentro, não tem o prontuário delas, não tem uma área especial de atividades para esse tipo de criança, ou seja, a falta de recursos, de estrutura, de assistência técnico-pedagógica, de orientação, de educação continuada, que são essenciais para o médico, para o engenheiro, que são essenciais para o professor também. O professor é muito desassistido. O professor no Brasil é um dos heróis menos valorizados. Na Alemanha, para você ser professor, você tem que estudar um bocado. Certo? Uhum. E é uma das profissões melhor remuneradas da Alemanha. Então aqui o professor de ensino médio ganha mais ou menos 20 vezes menos que um juiz que fez o mesmo curso de graduação de 5 anos. Escuta, como assim, tia? Fizeram uma pergunta aqui, uma observação interessante que dá para a gente botar em pauta aqui também, que é um jogo muito sujo que acontece na política, que é a barganha de votos durante as eleições. Barganha, ela quer dizer compra. Compra, né? Compra de Exatamente. votos. Isso virou é cultura. Isso é triste. Eu não acho que é cultura, eu acho que é uma prática daninha e os políticos que se valem dela não têm carreiras promissoras. É isso que eu te provo isso estatisticamente. Sim. Nós temos casos, eu pegar os 10 perpetua no mesmo cargo a vida inteira. Os 10 parlamentares com maior ascensão política no Brasil, você vai ver que eles estão dentro daquilo que eu te falei. Eles têm objetivos, têm propósitos, fazem ações comunitárias consistentes, representam a um grupo. Esse grupo pode ser os que gostam de armas, os que precisam de adubo para soja. Mas representa um grupo. Não é ir lá na casa de uma pessoa e ajudar aquela família, mas ajudar uma comunidade inteira. Representar essa comunidade, organizar o senso de liderança. Então, eu só fui até o segundo item dos 7 erros e não vai dar tempo no Instagram de política. Mas vou então na minha palestra dia 7. Olha, falando isso, gente, bota aí na tela aí a propaganda. Nosso amigo Luciano Medina, como eu falei, ele tem formação na Alemanha sobre marketing político, né? Políticas públicas, políticas públicas, tá. Então ele vai dar uma palestra
E ele já deu palestras maravilhosas na PUC, na URGS, várias empresas. E essa palestra é aberta? Como é que funciona? Essa palestra é o seguinte, para assistir a minha palestra, você pode entrar em contato com o telefone que está no cartaz, Tá, certo? vamos E assiste a minha palestra. Já está na tela aí? São 8 palestrantes. Tá na tela aí. Fala o telefone que está pequenininho ali na tela, não dá para ver daqui. Eu vou te dar aqui. Vamos agora. Gente, essa palestra... Este telefone aqui é o telefone do senhor Antônio Bacarin, que foi presidente da Associação Rio-Grandense de Vereadores, certo? E que é a pessoa que organiza este ciclo de palestras, certo? Tá, então você fale com o seu Antônio Bacarin, e o Bacarin vai adorar que eu vou dar o telefone dele aqui no ar. Ele vai amar. Que maravilha. Ele vai amar. Então, falando mais sobre essa palestra, é uma palestra sobre políticas públicas. É uma palestra sobre marketing político. Marketing político. Marketing político, certo? Principalmente direcionado para... O telefone dele é o 985-957551. Anota aí. Repete de novo, vamos lá. Código de área 51 985-957551. É uma boa ideia. Tá. E o público destinado a isso aí são já pessoas que trabalham já na administração pública, vereadores, a maior parte das pessoas que assistem essas palestras, porque a minha não é a única, certo? Sim. É um conjunto de palestras voltadas para a gestão pública. A maior parte são Mas quem não for... funcionários de câmaras de vereadores, se quiser assistir, pode ir. Prefeitos, ela é aberta. Secretários. Não, ela é paga. Ela é paga. Sim, não, é aberta, eu digo assim, se a pessoa, eu estou interessado em saber mais... Fala com o Bacarin, vai lá e vai assistir. Fala com o Bacarin lá e vai assistir, que maravilha. Certo, que você pode assistir a todo o conjunto de... São 6 palestras, é R$750, certo? O que é muito barato, se calcular, ainda paga menos de R$100 por palestra, certo? Sim. R$750 para ver todo o simpósio, o 53º simpósio de gestão pública. Então tem bastante conteúdo lá. Bastante conteúdo. Lei das licitações, a nova lei é 10.133, né? 14.133, regulações do Tribunal de Contas, licenças ambientais, licenças ambientais. Isso aí dá um problema. A pessoa que me levou para dentro desse simpósio é justamente uma pessoa especializada em licenciamento ambiental. Sim. A minha querida amiga Bianca Tessli, né? Um beijo na Bianca. Então, assim, é bem rico o conteúdo. A minha é sobre marketing político, porque é o meu trabalho, certo? Para assistir só minha palestra, fala com o Bacarin, ou aqui, pega o meu telefone também. Posso dar meu telefone aqui no ar? Pode, por favor. É bem fácil o meu telefone, olha aqui, É 51. Gente. 99308 6352. Repete. 99308 6352. Ligue já e assista a palestra. Garanta sua vaga no parlamento. Ligue já. Mas, Luciano, olha só, a gente tinha 7 pontos para discutir, a gente conseguiu discutir só 2. E o programa está chegando ao fim. Quem quiser os outros 5... vai assistir essa palestra. Me liga, que a gente dá um jeito de você assistir. Bota mais uma cadeirinha, espreme mais um pouquinho. 2 minutos para te fazer as tuas considerações finais e agradecimentos. Agradecimentos. Vamos começar pelos agradecimentos. Muito obrigado, Fábio. Fantástico. Eu gostei muito do clima descontraído da galera. Aqui é maravilhoso. Né? Certo. Clima tranquilo. Podcast tem que ser assim. Tem que ser sem frescura. Tem que ser papo muito reto com as pessoas, certo? E dizer, olha, se você quer mudar a sua comunidade para melhor, pense na atividade política como uma possibilidade. Hoje, o que nós mais carecemos é de pessoas que realmente querem avançar a cidadania. Aproveitadores, certo? Mulambentos, pulhas, oportunistas. Isso, a gente já está cheio disso, certo? Se você realmente tem um interesse em melhorar a sua comunidade, pense na atividade política. Que maravilha. Obrigado, Luciano, pela tua participação. Obrigado, Fábio. Vamos fazer aqui agora, gente, eu quero agradecer aqui também aos nossos patrocinadores aqui desse programa, porque afinal de contas... Vai ter pizza? Olha, vai ter pizza, vamos comer uma pizza logo depois que a gente sair daqui. E a pizza patrocina o programa? A pizza patrocina o apresentador, né? Que maravilha. O diretor... O Marco disse que não ganha nada. O Marco disse que não ganha nada. Não, mas é mentira. Lá no outro estúdio de podcast, eles botam a pizza no programa. Eu convidei o Michael semana passada para comer pizza, ofereci churrasquinho, ele negou tudo. Ah, é? Negou tudo. Dieta. Você fala... Ele tá pensando no carnaval. Ele tá pensando no carnaval. A fantasia dele... Então não venha me dizer, senhor Michael, que o senhor não ganha nada, que o senhor também está
tá negando. E por falar nisso, olha só. Gente, olha só, eu vou dar de brinde pra ti. Olha aí. 2 espetinhos do Rei de Churrasquinhos. Adoro. Adora? Adoro. Maravilha. Vamos lá agora. Só se for vamos com lá agora. E depois cervejinha. com cervejinha. Então fechou tudo. Picanha Vamos, e comandante. Vamos lá. cervejinha. Não, calma. Melhorou, viu? Upgrade. Não, só um pouquinho. Upgrade total. Vocês estão de maldade. Vai ser os dois. Desculpa, vai ser os dois, querido. A picanha e a cervejinha. Churrasquinho pra preparar o terreno e a pizza depois. Não tem problema. Aqui não tem micharia, A não. promessa se cumpriu. Você vai A promessa comer, se cumpriu. Você vai comer picanha e tomar cerveja. Tá bom, gente, vamos lá então, começando aqui pela SS Sorriso, gente, ó, a clínica maravilhosa, SS Sorriso, linha Flores da Cunha 903, Diluide, Marketing Visual, Ares Gastronomia, lá que nós vamos comer essa pizza maravilhosa. Como é que é o nome? Ares Gastronomia. Ares Gastronomia, olha só. Eu quero mandar um abraço O Kleber lá, o nosso pro Kleber. nosso proprietário. Muito obrigado, Kleber. Você não faz ideia de como eu gosto de picanha com cervejinha. Ah, que maravilha. Não, a picanha nós vamos comer num lugar e a pizza. E tem pizza de picanha também, porque não? Vamos lá. Ué. Restaurante Vida Natural, na Chapadão número 78, Bioclean, Cachoeirinha, produtos de limpeza. Vida Natural, da Bioclean. mais alta qualidade. Ceatel Eletrônica, a gente tem mais de 40 anos. Assistência técnica, eletrônica, informática, assim, ó, serviço de primeira. Minha mãe disse que eu tenho parafuso frouxo. Será que eles Pois é, consertam? eu acho que tá fechando a loja, agora não vai dar tempo. Grande abraço aí, pessoal da Ceatel, Supermercados Borges, o slogan é Sinta-se em Família. Eu me sinto, são meus primos, então, beijo aí, beijo dos família primos. Borges. A primaiada toda. Moto Show, show de moto, Teva Moda Masculina de Cachoeirinha. Olha que legal. Não precisa sair de Cachoeirinha para se vestir bem. A Teva que veste esse apresentador, para mandar um beijo aí pro Igor. Lá, ó, precinho bom, camarada, ali do lado do supermercado Sabe da por que eu Som. uso terno e gravata, Fábio? Porque tapa mais. Ah, comprou, olha aí. Olha aí, comandante. Aí, o comandante Ferreira. Comandante os Ferreira tá bastidores, aí, né? ó. Comandante é piloto de jato, né? Piloto de tudo qualquer que voa. coisa que voa. Voou, ele pilota. Grande comandante Ferreira aí também, ó. Rei do churrasquinho, o melhor churrasquinho da cidade. E tu vai provar isso aí agora, daqui a pouquinho. Já. Protec Face, proteção respiratória, uma grande indústria aí do nosso distrito industrial. Tia Yara Turismo, grande Tia Yara aí. Adoro. Nossa, adoro Tia Yara também, nossa grande patrocinadora. A Multimarcas, a melhor e a que mais vende veículos aqui, não é à toa, porque tem procedência. Multimarcas? Multimarcas. Tem Mercedes? Tem tudo. Tem Opa, tudo. eu quero lá. Vamos lá. Adoro. Vamos lá tomar um café. RGS Engenharia, uma das maiores empresas de engenharia do Rio Grande do Sul. Inclusive, o Rafael, ele é presidente do conselho. Olha Ele é aí. maravilhoso. A entrevista dele é fantástica. Precisa de 3 horas para entrevistar ele. Até te recomendo quando for fazer Vamos lá. entrevistas aí. 60 Festas e Eventos, Confraria das Carnes, Carolina Bueno, uma das melhores podólogas do Rio Grande do Sul. Atende lá em Novo Hamburgo, tem gente que sai de tudo que é canto para ir lá. Ah, eu quero ir. Que maravilha. Ferragem São Vicente, tradição aí. Um abraço especial aos parlamentares que apoiam esse programa aí também. Nosso vice-prefeito, o delegado João Paulo. Um abraço no delegado João Grande, Paulo, tava com ele hoje. grande personalidade. Estive reunido com ele algumas Olha, vezes ano passado. a Claudine Ele, respondeu, me deu ele é uma das entrevista. pessoas de maior qualidade que eu conheci no ambiente político. Exatamente, tivemos com ele na semana fantástico, no ano fantástico. passado. Nelson Martini também. E o também ex-vereador, agora empresário, empreendedor, Zeca do Transporte, que faz um trabalho bacana. Pessoal, quero agradecer a todos e quero deixar um alerta para todos vocês. Semana que vem tem uma entrevista aqui que vocês não podem perder. É uma atração nacional e até mesmo internacional. Opa, Né? mega internacional. Fantástica. Vocês não podem perder. É surpresa. Vou divulgar aí no meio da semana. Surprise. Então, um beijo a todos. Para aquela câmera do meio ali, então. Luciano, beijo para todos Beijo, aí. Até abraço. semana que vem, Conexão Metropolitana. Valeu!